Quem não participou do ensinamento a respeito do batismo? Quem não participou? Uma pessoa. Teve mais alguém? Você não participou também? Mas porque lá na sede teve? Pessoal, nós vamos tomar medida daqui para frente no ministério de algumas coisas. Porque se eu perguntar quem não teve ensinamento o que é batismo, você não vai ter resposta. Quem não teve ensinamento, você vai descer as águas e você não vai saber por quê. Alguém vai lhe perguntar, por que você se batizou? O que é o batismo? Por que você está se batizando? Amém? Tá certo? É muito importante isso aí, você saber por quê. O batismo significa, tá certo? Eu quero explicar para vocês aqui. O batismo, vou regredir tudo aqui, bem rápido, dizer o mais claro possível. O batismo é morrer para o mundo e viver para Deus. Alguém tem dúvida disso? Isso quer dizer, aquilo que você sabe que é pecado, não pode mais continuar no pecado depois que você sair das águas. Primeiro, pessoas que não são casadas, e praticam o sexo, é pecado. Não deve descer as águas, porque isso pode ser perigoso para você. Pessoas que têm alguém mal ou está marcando alguém para detonar ou para fazer algo de mal, lutando contra carne e sangue. Isso é pecado. Você não está preparado para descer as águas. Estão compreendendo? Estão todos compreendendo? Certo? Eu estou falando isso aqui para vocês porque a gente está dando um ensinamento rápido, grosseiro, porque eu acredito que os pastores lá devem estar ensinando onde vocês estão. Tá certo, irmãos? Então você que pratica atos pecaminosos que você sabe que é pecado diante de Deus e na Bíblia, não deve, depois das águas ali, deve ter uma mudança radical. Pense agora antes de você se batizar, para depois não continuar no mesmo pecado, porque sabemos que a blasfêmia, a murmuração, tá certo? Sabemos que os escândalos vêm, a Bíblia está escrito, Jesus dizendo, olha, os escândalos vêm, mas ai por quem viu os escândalos. Por favor, desliga aqui, tá aberto outra vez que tem controle. Os escândalos vêm, mas ai por quem viu os escândalos. Quantos crentes que estão aí morrendo cancerosos, quantos crentes que estão presos aí, quantos crentes que estão aí hospitalizados e as pessoas perguntam por quê? A Bíblia mostra, a Bíblia mostra que as nossas enfermidades, os nossos problemas vêm, maioria, 99%, por causa dos nossos pecados. Então não adianta, veja bem, você se batizar agora sem saber, porque tem pessoas que não teve nenhum ensinamento, teve a chance e não teve ensinamento. E lá na sede, começando pela sede, as pessoas que não são batizadas, que tem alguma coisa, que tem uma oportunidade, alguma coisa, daqui para frente a gente vai tirar a oportunidade. Por que se batizou? Por que não teve ensinamento? Por que não foi? Ensinamento teve, agora o pessoal não estava indo. Certo, pessoal? Então a gente está tomando essas medidas porque está havendo uma coisa terrível que eu não quero que ninguém de vocês passe o que eu estou passando no momento. Está acontecendo de pessoas que se batizam hoje aqui e se só vê ele no batismo. No outro dia ele desaparece, porque se batizou no pecado. Inclusive, eu estou recebendo nessa semana a ligação continuamente de um esposo de uma irmã, que a irmã não aguentou mais ele, deixou ele, e ele quer porque quer que eu faça a irmã voltar para ele. Eu não posso fazer isso, não
tem justiça que faça isso. E está dizendo, está murmurando, está blasfemando contra o ministério. E eu queria que a partir de hoje nós vamos ter algumas mudanças para que o nome do Senhor seja glorificado. Tá certo, irmãos? Quem concorda assim diz amém. Amém. Porque tem muitas coisas que o pessoal não concorda. Então nós estamos aqui para concordar com o que Jesus ensinou, com o que Jesus planejou, com o que ele veio aqui. Jesus desceu aqui na terra, ele desceu, irmão. Ele desceu para mostrar o seu verdadeiro evangelho. Quando João começava a batizar nas águas, João, ele pregava a respeito do arrependimento antes de Jesus. O que é que João dizia? Arrependei-vos da ira vindoura ou da ira futura. A ira de Deus pela frente. O que foi que aconteceu? Quantas pessoas morrem? Quantas pessoas se apagam? Pessoas adoecem e não sabem por quê. É porque as pessoas entram, tá certo? Entram sem saber o significado de um batismo, de uma comunhão com Deus e acabam desfalecendo na fé, acabam desfalecendo da sua saúde e de outras coisas mais. É muito importante que você saiba por que você está descendo as águas. Tem alguém que tem dúvida? Alguém tem dúvida? Se tiver, nós estamos aqui para explicar para vocês. Certo, pessoal? Veja bem. A Bíblia diz: vinde do jeito que estáis. Vinde do jeito que estáis. Mas a Bíblia, ela é clara e transparente. Vinde do jeito que estáis, mas depois que estiver, tem que ter uma mudança. Não pode trazer nada lá do mundo e continuar dentro da igreja. A gente vem, pode vir no pecado. Só o que não pode, presta bem atenção para depois não dizer: o pastor fez isso, o pastor é culpado daquilo. E eu quero tirar minha culpa disso aí. E tem pessoas que não batizei porque o pastor chamou e não sei o que, mas eu quero dizer para você que eu não tenho culpa nas pessoas que vão se batizar indevidamente no pecado. Se você veio depois que você entrou no evangelho, você entrou no pecado depois, analise o que eu estou dizendo. Se você entrou no pecado depois do evangelho, eu acredito que você deve pensar não 2 vezes, mas você deve pensar 100 vezes antes de se batizar, porque se batizar no pecado é um problema para você. Tá certo? Há tempo para tudo. Nós vamos dar um tempo, nós vamos analisar a água, há um tempo para vocês pensar. As pessoas, o batismo significa arrependimento de pecados. Por que a gente não batiza com menos de 12 anos? Criancinha. Porque criança não tem pecado. Por que Jesus foi um exemplo a ser batizado com 33 anos? Para demonstrar que as pessoas só têm pecado após ter um entendimento. Então não é necessário explicar muita coisa finíssima agora nesse momento. O tempo é pouco. Apesar que nós estamos atrasadíssimos, mas nós temos que falar essa realidade. O batismo que Jesus mostrou e ensinou é que vinde do jeito que estáis, ou então arrependei-vos da ira futura ou da ira vindoura. Isso é uma coisa clara, transparente para todos. Acredito que quem sabe ler, quem não sabe ler, entende o que estou falando. Por isso que eu estou falando mais claro do que lá na Bíblia algumas coisas. É necessário que você se examine antes de tomar ceia. Depois nós vamos celebrar a Santa Ceia, porque Jesus, ele celebrou a ceia e deu a ceia para todo mundo. Todo mundo participou da ceia naquele momento, inclusive Judas, que já estava programado para trair Jesus. Mas o resultado de Judas foi constrangedor. O resultado de Judas, depois da ceia, ele foi se enforcar, morreu. Entregou Jesus para ser crucificado e depois, porque o salário do pecado é a morte.
O salário do pecado é a morte. Então, analise, pense bem antes de tomar a Santa Ceia. Eu já não digo muito o batismo, mas eu já digo a você, depois do batismo vai ter uma Santa Ceia. Jesus ensinando os seus discípulos, disse, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E tem pessoas que acham que sou eu. Não, o pastor está colocando obstáculo. O pastor não está querendo que eu me batize. Eu estou querendo que você entenda. Eu quero até apresentar um caso específico aqui. Aqui esse irmão aqui, lá da Maísa, casou, foi feito casamento, hoje vai se batizar. Ele está preparado para descer as águas, porque é um homem casado. Antes teve um batismo, ele disse, eu não posso porque eu não me casei ainda. Certo? Por quê? Porque ele já vem conhecendo. Aquele que vem ou vive, veja bem, a gente abre exceção para o batismo quando o esposo não é crente, o esposo tem o coração duro, não quer casar. Mas quando os dois são evangélicos, eu aconselho que os dois se unam e se casem, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Alguém tem dúvida? E Jesus, não sei se foi Jesus, agora me fugiu da memória, se foi o apóstolo Paulo que disse que aquele que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria nação, isso foi Jesus. Agora teve, acho que foi o apóstolo Paulo, e muitos já que estão doentes. Os que estão fracos e doentes. Apóstolo Paulo, né? E muitos já que são os que estão doentes. Por quê? Porque participou de uma ceia indignamente. Comprar e não pagar, enrolar, é pecado. Quem está entendendo diz amém, pessoal. Certo? Eu gostaria que tem pessoas que é crente, irmãos, e está comprando no mercado e dizendo que é crente e não quer de jeito nenhum, de forma nenhuma, pagar, simplesmente nega até o seu nome. Isso é pecado. Isso vai trazer grandes constrangimentos para você. A pessoa perde a conta lá, mas você pode perder sua vida, você pode perder sua liberdade, você pode perder sua comunhão com Deus, você perde sua confiança, tanto para a pessoa que foi vítima, como os que estão ao redor, que sabem como é o seu procedimento. Eu acredito que quem está aqui nunca ouviu eu falando dessa forma, que eu estou falando mais grosseira hoje. Hoje eu estou ali, estou indo mais profundo. Uma cobrança mais profunda para que ninguém desça e saia depois aí, porque a acusação está vindo, uma acusação para mim lá da cidade de Apodi. O cara está ligando para mim direto, está me enchendo o saco. E eu não sou delegado, eu não sou juiz. Eu não posso fazer uma mulher querer um homem à força. Nada disso.